Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Olha nós aí mais uma vez para juntos dar continuidade daquela mensagem de segunda-feira. E o mesmo tema, o sangue de Jesus foi para quê? A segunda parte. Nós lemos lá na primeira mensagem que Pedro escreve para aqueles irmãos que estavam dispersos na Galácia, em outros países, em outras cidades. Então a escrita de Pedro era para um público presente, não para o mundo todo, porque o mundo todo não estava debaixo do pecado. Então para que foi o sangue de Jesus derramado na cruz, se não tirou o pecado do mundo? Você já observou isso? Porque você vai nas reuniões, olha irmão, arrependa dos seus pecados. Mas será que isso é verdade? Será que aplica isso hoje nos nossos dias, de 2000 anos de leitura bíblica? Será que não tem alguma coisa escondida na sua frente, você não consegue ver, e você entra na igreja pecador, sai pecador, nasce pecador, fica doente é pecador? O que você é, irmão? Eu sou um pecador arrependido. Vamos parar um pouquinho. Um ladrão, quando ele rouba, ele vai preso, chega lá, ele cumpre lá a sua pena e sai lá. Quando você conversa com ele, ele vai falar que ele é um ladrão arrependido? Ele não vai falar, porque ele já saiu com mente nova. Ou ele é um ladrão, ou ele foi um ladrão e deixou de ser ladrão. Não é um ladrão arrependido. Ladrão arrependido é o quê? É ladrão. Ué, mas se o ladrão é arrependido, ele é o quê? Ele é ladrão. Agora, um ladrão, olha, não sou mais ladrão. Pronto. Agora, um pecador arrependido. Um pecador arrependido vai entrar no céu? E entraria no... Não. Só entraria se fosse purificado dos pecados. E com o sangue de Cristo ele purificou para sempre. Não foi eu e você não. Eles foram purificados. Nós já nascemos purificados diante de Deus. Mas Simã, e as nossas falhas? Nossas falhas não é o pecado que foi perdoado na cruz, é o que nós vamos ver. Hebreus 9, 26 vai dizer assim: de outra forma, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Paulo está explicando, se fosse assim, era necessário Cristo padecer muitas vezes. Mas Cristo não padeceu muitas vezes, ele padeceu uma vez só. Mas agora, meus irmãos, era lá, no fim do mundo, lá no fim do século. Olha o que está escrito no texto. Mas agora, há 2020 anos atrás, na consumação dos séculos. Olha aí, quem pensa que um dia vai ter o fim do mundo ou o fim do século, Paulo está afirmando que no ano 65, 66, era já a consumação do século. Uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aí eu pergunto para você, o pecado foi aniquilado ou ele foi poldado? Parece, ou dar vida ao pecado. O pecado foi aniquilado? O que significa a palavra aniquilar? Pense bem nisso. Morto tinha pecado? Porque falaram pra gente que quando você morrer, você vai pagar lá na eternidade. Eu pergunto para você, morto tem pecado? Morto paga dívida? Romanos capítulo 6, versículo 7. Pois quem está morto está justificado do pecado. Então, quem morreu
A lei tinha domínio sobre o homem até quando? Até que ele vivesse. Romanos 7, versículo 1 em diante. Então, quem estava morto, ou quem já morreu, ou Paulo está fazendo uma analogia, quem está morto está justificado no pecado, porque você vai cobrar o que de morto? Então, quando Cristo morre, ele mata todos. Aqueles que crescem neles estavam mortos e eles tinham sido justificados do pecado. A dívida foi paga e riscada. Meus irmãos, a dívida lá no primeiro século ela foi paga, riscada, exibida publicamente diante daqueles acusadores do templo. E ele exibiu publicamente deles, triunfou na mesma cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13, que diz assim: e a vós, quando estavas mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Quem estava morto em pecado? O que era pecado segundo a lei? Transgressão da lei. Pegamos uma mulher no ato de adultério e pela lei ela tem que ser apedrejada. Se aí hoje, se eu pego uma mulher em adultério, você vai condenar ela em qual lei? Você vive em um país que adultério é condenado? Você vai aplicar a lei de Moisés naquela mulher? Ou isso aí é um desvio de caráter? É uma obra da carne? Não é bom nem para ela e nem para a sociedade. Isso era pecado segundo a lei de Moisés, porque a lei condenava. E hoje, ela condena você diante de Deus para você ir para o inferno ou para você sofrer uma pena. Qual é a lei que eu vou julgar alguém que está hoje errando? Se Cristo diz, os seus pecados estão perdoados. E olha que ele nem tinha morrido ainda, nem tinha pago, nem tinha nova aliança. Então, depois da nova aliança, o pecado foi aniquilado. Perdoados os delitos. E o verso 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós. Contra quem? Para quem eram as ordenanças? Era para o Brasil? Para a Alemanha, para a Itália, ou era para o povo judeu? 14, novamente. E havendo riscado. Se você deve a dívida no banco, ou em outro lugar, e tem um caderno ali, se alguém chegar para você e pagar aquela dívida e riscar aquele papel, você está devendo alguma coisa? Os judeus estavam devendo, porque toda a lei eles vacilavam. Guardar a lei de Moisés não era guardar um item, não. Era toda a lei. Porque aquele que guardava um item e errasse outro, ele tropeçava em toda a lei. Então, quando Cristo perdoa os pecados deles e risca o escrito de dívida, ninguém poderia acusar eles mais de pecado. Enquanto mais hoje, se não tem nem escrito de dívida, existe uma lei nos nossos corações que vai nos mostrar os erros, os acertos, e assim nós vamos vivendo, aprendendo, andando, sendo guiado pelo Espírito. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Quando Cristo riscou a dívida, pagou o preço, ele riscou do nosso meio ou do meio deles lá? A lei de Moisés, ela vigora no nosso meio ou era no meio deles lá, daquela geração? E como é que nós temos dívida hoje? É porque as pessoas ensinou a gente a ler a Bíblia, nos colocamos dentro do texto como se Cristo está dizendo para nós que somos pecadores. Aí não tem lógica, né? O pecado de Adão foi de Adão, meus irmãos. Ah, mas Adão pecou, todos pecaram. Meus irmãos,
O pecado de Adão foi de Adão. O pecado de Caim foi o de Caim. O pecado de Salomão foi de Salomão. O pecado de Isaías foi de Isaías. Todos que vieram tinham a sua contribuição com a falha que eles fabricaram. Mas se o pecado passou a todos, por quê? Todos pecaram. Adão pecou e gerou uma morte, separação de Deus. E veio sucessivamente, todos pecaram e ficaram afastados de Deus. Pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos. Por quê que a morte passou a todos? Porque todos erraram o alvo. Não é uma lepra que foi lá e foi pegando em todo mundo. A Bíblia não diz sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ver. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Ponto. Pelo homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. É o pecado que passou por todos os homens ou foi a morte que passou para todos? Vamos ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então o pecado entrou pelo homem. E pelo pecado a morte. Então, o pecado entrou pelo homem e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Por quantos todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, quando Adão pecou, ele gerou a morte, separação de Deus. E daí para frente, veio os filhos de Adão e pecaram também. Caim matou Abel, gerou morte. E veio sucessivamente. Então a morte passou a reinar. Adão construiu o império da morte. Ele errou o alvo, sofreu a consequência, mas não tinha uma lei para punir ninguém. Adão foi expulso do paraíso, e agora, como é que Deus ia matar alguém? A morte passou a todos, porque todos pecaram. E agora? Não tinha uma lei, então não tinha uma lei, o pecado não era levado em conta. Mas quando a lei de Moisés foi escrita lá no Monte Sinai, deu vida ao pecado. Aí sim, todos pecaram. Mas antes o pecado já estava. Mas não era levado em conta porque não tinha uma lei. Mas quando veio a lei de Moisés, mostrou o pecado a todos. E aonde abundou o pecado? Quando vem a lei de Moisés. E aonde abundou o pecado? Na nação de Israel. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ver aqui o 14. No entanto, a morte reinou. Meus irmãos, a morte reina hoje. O texto está dizendo, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte existe hoje, a morte física, que Paulo está dizendo aqui, era a separação de Deus. A morte reinou ou ela reina? A morte reinou de Adão até Moisés. E Moisés se madurou até quando? Até o templo cair, havia a lei de Moisés. Quando o templo cai totalmente, no ano 70, a morte é morta. Lá em 1 Coríntios 15 vai dizer, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado era a lei, o que dava vida ao pecado. A lei porque condenava. Mas graças a Deus por nosso Jesus Cristo. O fim da lei era Cristo.
Então, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecara a semelhança da transgressão de Adão. Meus irmãos, a transgressão de Adão foi de Adão. Mesmo aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, a qual era a figura daquele que havia de vir. O pecado de Adão foi um. Só que a transgressão, o povo continuou transgredindo. E quando veio a lei, todos estavam condenados, porque todos tinham errado também. Você e eu não estamos na... Você e eu não temos nada a ver com o pecado de Adão. Eles tinham. Porque Adão foi o primeiro e ele descarriou toda a nação, todo mundo. Todos ficaram afastados de Deus porque o pecado foi pegando de geração em geração. Todo mundo que vinha errava, todo mundo que vinha errava, porque o pai era o errão e todo mundo foi puxando a fila. Só que não era levado em conta, mas quando veio a lei, o pecado foi levado em conta. Deu luz ao pecado. Então eu e você não temos nada a ver com o pecado de Adão no século 21, depois da cruz, depois da obra consumada, que o pecado é perdoado. Mas Simar, eu sou pecador porque eu vim de Adão. É mesmo? Vamos ver então Ezequiel 18, 19. Contudo, dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Meus irmãos, eu não posso levar a iniquidade do meu pai. Se meu pai errou, é ele que tem que pagar o erro. Ainda que eu possa sofrer uma consequência, porque se eu estiver do lado dele, na família dele, se vir alguém cobrar dele, pode cobrar de mim. Posso o respingo cair sim de mim, mas não a culpa que Deus está colocando. Olha, então, filhos não podem levar a iniquidade dos pais. Ora, se o filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Então, se o pai transgredisse a lei de Moisés, o pai morria. Agora, o filho só morria ou só sofreria a ação se ele não guardasse os preceitos. Mas ele não poderia levar a culpa do pai. E como é que nós estamos levando a culpa de Adão? Não é para você estar lá aí. Se o filho não leva a culpa do pai, como é que nós vamos levar uma culpa que nem conhecemos Adão? Não tem base bíblica para isso. E aí o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Mas serve para hoje isso? A alma que pecar, essa morrerá. Qual é a lei para te matar? Pegamos uma mulher no ato de adultério. E pela lei, ela teria que morrer. Então hoje, se eu cometo uma obra da carne, eu posso morrer segundo a lei de Moisés? Não, porque não tem lei de Moisés. Então aqui, ele estava fazendo juízo à lei. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade dos filhos. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Meus irmãos, não tem ninguém hoje pagando o preço de Adão, porque o pecado de Adão não passou para o homem. Ele ficou na cruz. Então, se os pais não levavam o pecado de Adão, como é que nós vamos levar o pecado de Adão hoje? Desperta, tu que dorme, e levanta, porque Cristo quer te esclarecer. Versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos. O que era estatuto? Era as leis de Moisés. E se o ímpio praticasse o mal, ou transgredisse a lei, se ele se arrependesse e voltasse a observar os mandamentos, os preceitos de Deus, o que aconteceria com ele? Ele seria perdoado e aceito de novo. Olha o que está escrito aqui. E
e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então, se o ímpio arrependesse daquelas obras mal que ele praticou, que era pecado segundo a lei, se ele se convertesse e voltasse a praticar a justiça, certamente não morreria. A lei não ia matar ele, mas ele iria viver fisicamente. O que era pecado? O que Jesus tirou na cruz? Ele tirou a maldade do homem ou tirou os pecados? Então, o que era pecado? Então, hoje, quando o pastor diz, ou um padre, ou alguém, seja lá quem for, que diz que arrependa dos seus pecados. Que pecado? Pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Mas aquele que continua a pecar, transgride a lei de Deus, porque todo pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados e que nele não há pecado. Então, o que era pecado segundo a lei? Transgredir a lei, o mandamento de Deus. E quando Cristo foi o fim dos mandamentos, tirou o pecado deles, anulou, porque a Bíblia diz que a lei era um tutor, era um guia para chegar à finalidade que era Cristo. Então Cristo era o fim da lei, era a finalidade. Todos estavam guardados debaixo da lei para dar tempo para chegar ao resgatador, que era Cristo. Resgatar eles, nós nunca precisamos de resgate. Precisamos da metanoia, uma mudança de mente, entender que realmente o mundo já foi justificado, foi sarado, salvo, e nós já nascemos dentro do reino eterno de Deus. Qual a diferença de pecado para obras da carne? Então não precisamos entender hoje, porque às vezes tem muitas pessoas em dúvida. Sim, mas então eu posso cometer o que for, posso matar? Pode ser preso, pode ser condenado, pode ser morto. Então, pecado antes da cruz era transgressão da lei. E hoje, Simar, hoje pecado ou errar o alvo é obras da carne. Porque se Cristo for o fim da lei e riscou o escrito de dívida, ele não pode cobrar de você hoje, porque ele estaria anulando aquilo que foi riscado e escrevendo de novo. Pecado antes da cruz era anomias, transgressão da lei. Então, pecado antes da cruz, ele tinha um nome, anomias. Transgredir a lei, transgredir toda a lei, não. Se você transgredisse um ponto, você era um transgressor da lei. Poderia ser julgado ou oferecer sacrifício. Depois da cruz, erramatias, errar o alvo, obra da carne. Então hoje, o que Jesus tirou da cruz foi o nosso erro, as nossas obras da carne, ou ele tirou aquilo que levava o homem à morte? É isso que nós precisamos de esclarecimento, porque, irmão, olha o pecado foi aniquilado. Aquilo que matava o homem, Deus deu chance ao homem para ele viver sem esse peso na consciência e cada dia possa viver em paz e livrando dessas obras da carne, que para ele só dá dificuldade. E para quem comete também. Ele pagou a dívida, não tirou as obras da carne. Então Cristo pagou a dívida, ele tirou os nossos erros? Não. Ele não tirou os erros nossos. E nem o deles. E não herdamos de ninguém. É a natureza humana. Meus irmãos, nós não herdamos os erros de ninguém. Porque toda a raça humana, ela tem os erros. Mas de um homem, Deus fez toda a raça humana.
de um DNA. Então nós herdamos, irmão, herdamos a matéria carne, herdamos a natureza humana. Toda a natureza humana já vem completa, passiva de erro, de acerto, porque é barro. Quem precisa ser dominado para viver o reino, que é no Espírito? Então, obras da carne, elas não entram na eternidade, não entram no reino de Deus. O reino já veio, já foi estabelecido, mas carne e sangue, ele não consegue herdar esse reino, porque esse reino é no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da natureza humana produzirão o seguinte resultado. O que a obra humana, as obras da carne produz? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e todas essas espécies de coisas. Vou dizer-lhe novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que leva esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Então Paulo está advertindo aqueles irmãos de Gálatas que todos aqueles que praticam essas obras. Por que Paulo não disse que era pecado? Porque Paulo entendeu que o pecado foi perdoado, riscado a dívida. Agora, já não era mais pecado, era obras da carne. E todos aqueles que vivessem nessas obras da carne, eles não iriam herdar o reino. Por quê? Porque o reino estava chegando. O reino era paz, alegria e gozo no Espírito Santo. E se eles não tivessem esses frutos do Espírito, eles não estavam herdando o reino, porque o reino, ninguém ia ver o reino se constituir na paz, na alegria e no gozo do Espírito Santo. Então, quem praticava essas coisas, não via o reino e nem herdava, porque o reino não é comida e nem bebida, e nem orgia da carne. É paz, alegria, gozo no Espírito Santo. E hoje, Simão, eu vou herdar o reino? Não, eles herdaram, aqueles que não praticavam isso. Hoje há uma diferença muito grande, porque todos nós já nascemos no reino. Porque Jesus disse, ide e pregai, é chegado o reino do céu. Então eles herdaram, nós já nascemos no reino, mas nós precisamos desfrutar desse reino, que é paz, alegria, gozo no Espírito Santo, sem pecado. O que era herdar o reino? Romanos capítulo 14, versículo 17. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz, a alegria que vem do Espírito Santo. Meus irmãos, viver o reino, você não precisa morrer para viver o reino, você precisa viver o reino. Morrer sou eu, a natureza humana, e você começar a desfrutar desse reino. O pecado foi perdoado. Pedro, ao escrever, estava escrevendo para aqueles que estavam dispersos, dizendo que os pecados deles foram perdoados, aniquilados, e eles agora poderiam viver sem culpa, sem pecado, desfrutando da natureza do reino eterno de Deus. Melhor noite para você. Até a próxima oportunidade. Valeu, um abração.